Pastor Israel, por favor, querido. Pastor Israel, estou tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente nesta manhã. A gente o convidou para esse tempo, por referência de pelo menos 2 colegas que falaram: Benésio é uma bênção, ele tem feito um excelente trabalho ali na PIB de Venda das Pedras. E acabamos aqui no gabinete de descobrir que temos alguns caminhos próximos. Uma ex-ovelha nossa o sucedeu no ministério lá de Itambi, quando ele deixou a igreja e foi para Venda das Pedras, o pastor Carlos, e a gente descobriu ali algumas coisas bem próximas e em comum. Fique à vontade, Deus te abençoe, apresenta a esposa, a foto está lá, caprichada, fique à vontade, que o Senhor mais uma vez se utilize do irmão e traga aquilo que Ele preparou para nós, tá? Está em casa. O pastor está perguntando até que horas ele tem. O que os irmãos acham? 1 hora, tá bom? Tá tranquilo? Eles estão de acordo. Fica à vontade. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Para cada um amém, a gente ganha 5 minutos. Então não tem amém melhor do que esse para o pregador, né? É um amém da graça, da bondade, da misericórdia. Quero assim agradecer a Deus pelo convite. Para mim é uma grande honra. Me sinto muito honrado poder estar aqui. Deixa eu liberar a mão aqui. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com os irmãos nesses 57 anos de existência dessa igreja, de vida. A nossa igreja tem 67. Então, 10 anos à frente. E quero agradecer ao pastor Ebenezer. Como ele falou, eu já ouvia falar sobre ele quando ele estava lá na nossa região, mais pertinho. Agora, estando aqui com os irmãos, quando ele entrou em contato, eu fiquei: será que é o mesmo? Que foi tanto tempo que eu não o vi mais, não, e a gente pôde se reencontrar aqui. Já oramos ali juntos, oramos pela sua esposa, e eu vou levar para a nossa igreja será uma intercessora sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, em nome de Jesus, e sobre a vida desta igreja também, porque uma das coisas que o pastor me falou foi como a nossa igreja tem sido generosa conosco. Irmãos, isso é tremendo. Ouvir isso do pastor é algo assim extraordinário. E ele disse para mim ali: como a igreja tem sido generosa conosco, como a igreja nos acolheu, como a igreja nos abraçou, como a igreja tem cuidado da nossa família. Parabéns para vocês, por essa atitude tão nobre, que glorifica a Deus. É uma palavra muito séria, que eu quero liberar sobre a vida de vocês, nesse contexto, que Deus pôs agora no meu coração. A Bíblia diz: se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nos fazemos de mentirosos, e a verdade não está em nós. Como podemos afirmar que amamos a Deus a quem nós não vemos, e não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? Mas aqui é uma verdade: vocês professam a fé no Senhor, vocês glorificam o Senhor, vocês dizem que amam a Deus, e isso se torna verdadeiro quando vocês transformam em uma ação sobre a vida do pastor de vocês, sobre a vida da esposa, da família e sobre a vida uns dos outros. Amém? E vamos expressar isso agora. Então, assim, uma linda salva de palmas por esse aniversário. Você pode fazer isso? Parabéns! 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 Vamos fazer melhor e mais bonito. Vamos ficar de pé.
e vamos dar parabéns ao nosso irmão. Você pode trocar de lugar aí, se dirija a esses irmãos queridos e diga assim: que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Diga assim: parabéns. Tivemos esses irmãos aqui sendo homenageados, honrados, lembrados e representando a igreja. Como isso é importante, essa honra, que essa ministração de bênção nessa manhã seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Isso. Pelo menos 5 apertos de mão, abraço. Vocês dois que estão aí em cima, que não podem descer agora, faz 3 vezes, aperta a mão, dá 3 abraços aí. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, né? Pode se sentar, querido. Eu estou acompanhado da minha esposa, né? Eu vou pedir que ela fique de pé, a Andréia. Essa jovem aqui, bonita, simpática, né? Estamos casados há 26 anos. Errar a data de casamento para o homem é a morte, hein? Por isso que eu 26 anos, porque ali está 25, né? Mas foi o nosso aniversário ano passado, onde nós agradecemos a Deus. Aqui são os nossos filhos, né? Ali do meu lado, o Iveson. Aí você pode falar: mas pastor, que nome é esse? E foi assim muito interessante, porque nós, desde quando nós namorávamos, nós orávamos pelos nossos filhos, desde o nosso namoro. E nós aprendemos isso com um amigo nosso, que hoje é pastor Adelmo. O senhor chegou a conhecê-la? Pastor Adelmo foi nosso amigo na época aí em Itambi, um pouquinho mais velho do que nós, mas era o nosso conselheiro, sempre foi aquele homem de Deus. Então a gente conversava muito com ele, e um dia ele falou assim comigo: você tem orado com a Andréia? E nós éramos namorados. Você tem orado com a Andréia? Vocês têm orado pelos filhos de vocês? Eu tomei um choque. Eu falei: ué, filho? Na minha mente não está nem em casar, por enquanto, né? Filhos? Eu falei: não. Ele falou assim: mas você deve orar, desde já, pelos seus filhos. E nós aprendemos a fazer isso juntos no namoro, orando pelos nossos filhos. E um dia, nós estávamos orando por um casal de missionários da Junta de Missões Mundiais, e nós pegamos o cartão daquela família. Nós já estávamos casados, recém-casados, e aí o nome do filho era Iveson, e nós fomos pesquisar. O nome significa filho da fidelidade, e começa com a letra I do meu nome, Israel. Fomos só, se tivermos o primeiro filho for menino, vamos colocar o nome de Iveson. Guardamos o cartão, primeiro filho, Iveson, no 3º ano do nosso casamento. Depois, aceleramos um pouquinho o processo, a diferença é 1 ano e meio, e aí veio o Harrison, que está ali, que também você pode dizer: mas que nome é esse, pastor? E também foi um nome que Deus nos deu quando nós estávamos assistindo um programa evangélico, e passou o nome lá numa legenda, Harrison. Achamos bonito, porque também a letra A de Andréia. E aí fomos pesquisar. Significa aquele que lidera, ou aquele que governa, comandante de um exército. E isso é muito interessante, porque o Harrison, ele tem um instinto de liderança muito grande. Ele realmente é líder, lidera a célula de adolescentes, toca na igreja, é líder de uma equipe de meninos que a gente fica assim encantado, que, né, eles trabalham, é chamado de staff. Pastor, eles põem água, eles entregam o microfone, arrumam o cabo, aí eles entram com radinhozinho de comunicação para quem está lá no som. Aí eles entram, irmão, vocês veem aqueles menininhos assim de 10 anos, 11 anos, mas eles se sentem gigantes, né? A gente abraça lá na frente, agradece. E o Harrison um dia implantou esse trabalho, e faz esse trabalho com os meninos, e a gente agradece a Deus. O Iveson, ele canta assim maravilhosamente bem, é um menino assim de Deus, um milagre da vida. Por um erro médico, uma circunstância médica, por pouco nós não o perdemos, né? E Deus poupou-lhe a vida. Deus
livrou de um mal maior, ainda que hoje ele tem alguns déficits, são bem assim leves, mas assim é um menino assim muito, se ele chegar aqui ele vai te abraçar, ele vai sorrir para você, ele vai interagir com você, um menino muito, mas muito amável, muito dócil, muito de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos filhos, amém? Então essa é um pouquinho da nossa história de vida, da nossa família. Estamos ali na PIB em Venda das Pedras. Se você um dia quiser pesquisar lá, não ponha só PIB VP, porque aparece Vila da Penha, né? Eles estão um pouquinho na nossa frente, que está do lado de cada poça, né? Mas você põe lá PIB VP, mas se você põe Venda das Pedras, Itaboraí. Então nós estamos ali, vamos fazer 21 anos, permitindo o Senhor agora, dia 11 de setembro. Então nós chegamos lá, o Arrisson tinha 6 meses, o Iveson tinha 1 ano e meio, já ia fazer 2 anos, né? E ali estamos até o dia de hoje. Então, muito obrigado por nos receber, obrigado pelo seu carinho e por toda a sua atenção, amém? Então eu quero caminhar com você, nós estaremos juntos logo mais à noite, e eu quero iniciar, nós vamos seguir o mesmo texto à noite, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio, e então pode ficar tranquilo, que a gente vai continuar logo mais. Para quem gosta de fazer algumas anotações, para quem gosta de anotar, escrever aí, você vai poder acompanhar a nossa reflexão e nós vamos interagir aqui, ok? Intencionalidade da igreja relevante em tempos de crise. Se você tiver esse tema aí, você põe para a gente, é o que nós vamos compartilhar. Alguns textos que eu quero ler com você, está no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 1, de 1 a 4, depois o verso 8, depois nós vamos estar lendo o capítulo 2, de 1 a 6, e depois os versos 13, 42 a 47. Então pode ficar tranquilo que eu vou te dando a referência aí. Atos 1, de 1 a 4. Atos 1, de 1 a 4. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então o livro de Atos começa numa narrativa falando sobre Jesus. Particularmente, eu gosto muito de pensar no livro de Atos. A gente já tem o hábito de dizer que Atos dos Apóstolos não deixa de ser, obviamente, a narrativa dos apóstolos, da igreja, de tudo que eles viveram, realizaram, pelo poder de Deus na vida deles. Mas eu gosto muito de pensar no livro de Atos, sobre os atos do Espírito Santo, na vida desses homens, na vida de mulheres, na vida da igreja. Então, é um relato sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 8: recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, a partir do verso 1
até o verso 6. Se nós temos no verso 1 uma orientação, no capítulo 1, uma orientação dada por Jesus àqueles irmãos, e aqui o relato do que Jesus falou, das provas incontestáveis da sua aparição, ressuscitado, vencendo a morte, dando provas infalíveis de que ele vivo estava, que a cruz não deteve, a tumba não resistiu, a morte deu lugar à vida, e ele reina soberano sobre todas as coisas. Isso traz para nós a esperança real, a esperança viva de que a eternidade e viver com Cristo eternamente não é uma conjectura, não é uma fábula, não é um conto de uma história, não é algo que possivelmente vai acontecer, ou quem sabe poderá acontecer, mas é uma realidade e nós nos firmamos nela, amém? E ele deu uma orientação aos seus discípulos, que eles fossem para Jerusalém e de lá não saísse, porque algo extraordinário iria acontecer, porque Jesus havia os comissionado para dar seguimento, dar sequência ao ministério, a tudo que eles aprenderam e que agora eles deveriam colocar em prática, deveriam se multiplicar, deveriam produzir e reproduzir tudo que o mestre havia lhes ensinado. Vão para Jerusalém, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos do céu, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, não há autoridade maior do que essa, não há promessa sobre a vida cristã maior do que essa, não há um comissionamento maior do que esse. Saber que sobre a nossa vida foi liberada uma palavra, e sobre a nossa vida aconteceu de fato o que Jesus havia dito, e isso se cumpre aqui em Atos 2, capítulo 2, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos, irmãos, ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos todos juntos? Todos ficaram. Mais uma vez, só vocês. Amém? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Verso 6: quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Vamos agora para o verso de número 13, desse mesmo capítulo, verso 13. Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Não entenderam nada. Quem estava lá fora na festa não entendeu nada. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas não vão entender a sua alegria, elas não vão entender a sua motivação, elas não vão entender como uma pessoa de 94 anos ainda encontra prazer, alegria e satisfação no domingo chuvoso como esse, deixar a sua casa e se dirigir à casa do Pai. As pessoas não entendem porque você jejua, porque você dizima, porque você oferta, porque você diz não para tantas as ofertas do mundo. Eles não compreendem e não compreenderão, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não compreenderão porque que você ama tanto a Jesus,
porque você ama a igreja. Eles não entenderão porque um jovem e um adolescente hoje diz não à prostituição, diz não às baladas da vida, diz não aos convites sedutores do dia a dia, porque você tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Há em você uma identidade que te conecta ao céu. Há em você um poder extraordinário que te capacita, te impulsiona a viver algo que não é daqui, é do céu, veio do alto, é de Deus para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós chegamos ao verso 42, nos diz assim: e eles perseveravam, no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Põe a mão assim na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia, põe ela assim no seu coração, no seu peito assim, ó. Se você está fazendo a leitura com esse smartphone aí, no aplicativo, faz da mesma forma, como quem diz assim: ah, Senhor, eu quero que a tua palavra, como diz o salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, obrigado por tua palavra, que já foi lida aqui na tua casa nesta manhã, e mais uma vez nós estamos lendo, nós queremos meditar nela, e nós queremos te pedir, Senhor, por favor, traz esclarecimento, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a revelação desta palavra, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que não haja dúvidas, para que nenhuma voz contrária à tua voz venha tirar de nós, ó Deus, a convicção daquilo que a tua palavra é, a certeza do que ela é, e dos ensinamentos que ela traz para as nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus, eu te peço, continue abençoando o teu povo aqui, os meus irmãos aqui, onde eu estou tendo o privilégio de conhecê-los com a minha família. Deus, obrigado por esta casa de oração, casa, ó Deus, de celebração, casa de cura, casa, ó Deus, de comunhão, casa da palavra. Deus, a casa do milagre, é a casa do pão vivo que desceu do céu. Deus, muito obrigado. É extraordinário estar aqui, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque podemos estar unidos num só propósito, numa só fé, num só batismo, um só Senhor. Obrigado, Deus, 57 anos de existência, louvado seja o teu nome. Que o Senhor renove as forças, renove a alegria, renove o ânimo. Senhor, ainda existe coisas guardadas no teu coração a ser revelado ao teu povo, existem milagres a serem derramados, existem promessas a se cumprirem. Deus, o Senhor é o dono da igreja, nós estamos aqui para cumprir o teu querer. Muito obrigado, nós te agradecemos. Eu quero, junto com os meus irmãos agora, pedir ao Senhor um favor especial sobre a esposa do pastor. Senhor Deus, que a tua filha continue sendo guardada por ti, nenhuma enfermidade,
nenhum intempérie da vida será maior do que a tua bondade, do que o teu amor, do que a tua graça. Deus, coração dela, é palco da manifestação do teu poder, é o lugar onde o Senhor se manifesta. Continue gerando vida, continue gerando alegria e esperança, Senhor, restauração e restituição. Senhor, que seu Espírito seja inabalável em Ti, sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que de igual modo precisam de um favor. Senhor, nós Te pedimos, faz morada, continua morando e habitando, governando e sustentando. Nós entregamos nas Tuas mãos, que esta casa seja a casa da alegria, seja a casa da esperança, seja a casa da vida, porque o autor da vida está nela, e onde o Senhor está, algo extraordinário está para acontecer. Que assim seja na casa dos teus filhos que aqui estão nessa manhã, que seja na casa de cada membro que compõe esta igreja, que seja assim também lá na PIB em Venda das Pedras. Senhor, muito obrigado pelos teus favores, nós te agradecemos no doce nome, precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, aleluias. Amém, querido. Você pode liberar as suas mãos e dar uma linda salva de palmas de gratidão ao Senhor? Você pode fazer isso? Amém, aleluias, aleluias, aleluias. Vamos pensar um pouquinho sobre uma vida intencional, uma igreja intencional, a intencionalidade da igreja relevante em tempos de crise. Como é importante, irmãos, entender isso, como é importante viver essa realidade diante dos textos que nós acabamos de ler. Como você quer, e eu lhe faço essa pergunta, para que você possa refletir, como você quer enxergar a igreja para esse tempo e para as próximas gerações? Como? E eu aqui te levo a pensar sobre 3 características importantes: fé, esperança e ação. E dentro dessas 3 características, há uma frase que eu gosto muito: a esperança é a disposição de espírito alicerçada na fé, que nos leva a uma ação. Eu vou repetir: a esperança é a disposição de espírito alicerçada na fé, que nos leva a uma ação. Isso é extraordinário, que a nossa esperança gere disposição, e essa disposição, o alicerce está no espírito, na fé, que nos leva a uma ação. Uma vida intencional é uma vida esperançosa, é uma vida de fé, é uma vida de ação, e assim a igreja caminha, assim a igreja se prepara e prepara a nova geração. Devemos viver de maneira intencional. Esse é o propósito, o projeto, a vontade de Deus para o homem, para a família e para a igreja. Deus foi extraordinariamente intencional em tudo. Vejam, fomos criados intencionalmente para a sua glória, nos fez a sua imagem e semelhança, introduziu a sua glória em nós. Somos coroa da criação, somos expressão do Deus vivo. Deus foi extraordinariamente intencional quando nos criou. Por isso Jesus disse em João 17, 5 e 22, que nós recebemos a glória antes que o mundo existisse. Você já parou para pensar? João 17 é uma linda oração sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ô irmão, Jesus orou por você. Há uma boa notícia aqui nessa manhã. Se você em algum momento pensou que ninguém orou por você, ninguém se importou com você, ninguém olhou para você, ninguém deu devido valor a você, Jesus um dia orou por você em João 17.
Ele orou dizendo: Pai, eu não peço apenas por estes que o Senhor me deu, mas também por aqueles que o Senhor há de me dar. Ele orou por mim, Ele orou por você, e nós então recebemos, ele disse, que nós recebemos a glória antes que o mundo existisse, e essa foi a expressão usada por ele: eu lhes dei a glória, essa mesma glória que tu me deste, eu dei a eles. Queridos, se nós entendermos que esta glória não é a glória do sucesso pessoal, não é a glória das conquistas pessoais, ainda que elas sejam importantes, não são os nossos triunfos, mas é a glória eterna, é a glória dessa imagem de Deus em nós, revelada em Cristo Jesus. E por isso Paulo, de uma maneira muito extraordinária, ele escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o nosso desafio, capítulo 4, é que todos nós cheguemos à unidade da fé, à varonilidade, à estatura, à plenitude de Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, a cada dia mais sermos parecidos com o Filho de Deus. O que estamos fazendo com essa glória? Charles Spurgeon, ele, numa frase assim maravilhosa, ele diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existe nas nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quando entendemos que há uma glória reservada para nós, quando entendemos que é glorioso ser servo do Senhor, quando entendemos que a intenção de Deus a nos fazer é como coroa da criação, Ele nos deu a beleza, o toque da vida, Ele preparou tudo para que nós pudéssemos viver com contentamento, satisfação e alegria, porque há algo extraordinário, infinitamente maior nos aguardando. Nós estamos aqui por um período de tempo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos trilhando o caminho de volta para casa. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é extraordinário. O que fazemos com a nossa vida importa na eternidade, pois temos a glória do Deus vivo, do Deus eterno em nós. Jesus viveu todos os seus dias com uma intencionalidade absurda. Deus foi intencional, Cristo viveu intencionalmente a sua vida. Ele não desperdiçou o tempo, Ele não viveu como quem não sabe o que está fazendo, Ele não viveu colocando a sua vida como obra do acaso, Ele não viveu como se não importasse amanhã, Ele não viveu dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu, não importa o que vai acontecer, como se fosse uma folha seca lançada ao chão. Não, Ele viveu intencionalmente: eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Nenhuma afronta, nem o peso da cruz, nem o peso da cruz, nem o peso dos nossos pecados, nenhuma chibatada, nenhum insulto foi capaz de roubar de Cristo a alegria, a certeza, a convicção de que os seus sofrimentos não se comparava à missão que ele estava desenvolvendo. Todo o castigo que estava sobre ele para nos trazer a paz e a salvação não se comparava à glória proposta para ele na eternidade. E a intencionalidade da sua vida nos convida também a sermos intencionais, colocando a nossa vida à disposição do Mestre, sendo sabedores de que se nesse mundo não houver reconhecimento e honra,
o céu não deve nada a nenhum de nós, já está pago, já está garantido. O que está reservado para mim, para você, o que está reservado para a igreja do Senhor, é algo infinitamente maior. Por isso, os nossos olhos não podem estar presos às coisas dessa vida, o nosso coração não pode ser cativado pelas coisas dessa vida, a nossa mente não pode ser escravizada pelas coisas dessa vida, porque nós somos cidadãos do céu. Amém? Uma vida intencional. Jesus viveu, o Espírito Santo realiza o ministério e executa as suas ações, tendo sempre um porquê. Olhamos para a Trindade, olhamos a criação, olhamos o plano divino de Cristo, a sua vida, o ministério, olhamos o Espírito Santo. Há uma intencionalidade na Trindade que nos ensina a viver uma vida intencional. Sobre a vida da igreja, Ele dirige, Ele conduz, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o dono da igreja, e a igreja caminha a passos firmes, debaixo de uma grande promessa. A maior promessa não estão sobre as grandes empresas, a maior e mais poderosa promessa não está sobre um governo humano, não está sobre uma nação, um país, mas a maior promessa está sobre a igreja. Eu a edificarei, eu a edificarei. Eu sou o construtor, sou eu quem realizo, sou eu quem faço. Eu conheço a sua fundação, eu sei como ela existe, por que e para que ela existe. Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma intenção da parte de Deus, que a igreja marche firme, de cabeça erguida, sabendo que o nosso Redentor vive e que Ele é o Senhor da história. Ele conduz a história, Ele escreveu a história, Ele não se perdeu na história e nem permitiu que a igreja se perdesse na história. A Trindade age, se movimenta, exerce seu poder, cuida de toda a criação de forma intencional. Não é obra do acaso, não é coincidência, não é sorte, azar, não, irmãos. É uma orquestra bem afinada, sincronizada, fazendo todas as coisas com um propósito claro, sabendo o que quer. Deus sabe o que quer da igreja, Ele sabe o que quer da sua vida. E se você ainda não descobriu quais são os propósitos de Deus para mover o seu coração, comece a pedir a Ele a partir de agora. Comece a dizer para Ele: Deus, eu quero estar no centro da Tua vontade, eu quero ser dirigido pelos Teus propósitos. Deus, eu quero conhecer quais são as intenções do Teu coração para a minha vida. Eu quero ter uma vida que agrade e alegre o Teu coração, Senhor. Vemos intencionalidade em tudo que o Senhor fez. Olha o que diz John Maxwell, uma das grandes referências sobre liderança. Ele diz: o crescimento tem que ser intencional, ninguém melhora por acidente. Sabemos que no conceito de liderança, um líder não nasce pronto. Ele tem a sua vocação, ele tem o seu chamado dado pelo Senhor, e na medida em que ele se coloca à disposição, à medida em que ele se permite ser trabalhado pelas mãos do olheiro, como ele faz um vaso, ele vai então dando os contornos e dando a forma e direcionando. Então crescimento tem que ser intencional, ninguém melhora por acidente. Não adianta cruzar os braços e dizer: vai melhorar. Não adianta ficar parado e observando a banda passar e dizer assim: poderia ser melhor. Não, querido, Deus quer que você abra o coração, que você dê esse passo e que você diga: Espírito Santo, trabalhe na minha vida, mostre, gere crescimento, molde a minha vida, porque eu quero viver o melhor do Senhor nesse tempo. Por isso, a igreja é um organismo vivo.
a Trindade se move, os céus não estão, o céu não está estagnado. A igreja é um organismo vivo. Por isso, Paulo, fazendo uma analogia, compara o corpo humano, e ele diz que se um membro desse corpo for cortado e colocado do lado, ainda que esteja do lado, ele vai morrer, porque ele não tem vida em si mesmo. Há uma conexão no corpo, há vida no corpo, e a grande mentira desse tempo, onde muitas pessoas não têm vigiado e têm caído, é que eu posso ser igreja vivendo o meu mundo, é que eu posso ser igreja dentro da minha casa, vivendo sozinho, é que eu posso ser igreja dando conta da minha própria vida. Ninguém será a igreja do Senhor se não for submisso a Ele, conectado ao corpo que Ele estabeleceu. Vai morrer com uma questão de tempo. Nós somos membros ligados às juntas, medulas, a uma unidade feita pelo Senhor, desenhada pelo Criador, onde nesse corpo há vida, há expressão de vida, nesse corpo há funções delegadas e determinadas pelo Senhor. A igreja é um organismo vivo. Nós achamos que as coisas vão acontecer naturalmente e não irão acontecer. Nós devemos ser intencionais para tudo que vamos fazer. Deus agiu dessa forma, Deus agiu assim. Jesus realizou o seu ministério sendo altamente intencional em tudo que fazia. Aqui temos o Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, iniciando o seu ministério de forma definitiva na igreja, no coração do homem, como prometido, e agindo de maneira intencional. Quando Jesus, descrito aqui em Atos, diz aos discípulos que eles deveriam ir para Jerusalém e ficar lá, há uma intenção no coração, que se cumpra a promessa. Eles não foram para lá por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para cumprir os propósitos do Senhor. Você não trabalha naquele lugar por acaso. Você não mora naquela rua por acaso. Quando Jesus manda os discípulos irem para Jerusalém, ainda que fosse um lugar de alto risco, havia um porquê. Quando Ele disser para você vá, vá. Quando Ele disser para você ir a algum lugar, vai e creia que lá existe algo, que Deus irá usar a sua vida. Tem alguém esperando por você. Deus faz conexões, como o pastor falou aqui, conexões extraordinárias. Angélica, uma moça da nossa igreja, que trabalha na área social, estava orando em casa pela manhã, e aí veio à sua mente uma família da nossa igreja, e o Espírito Santo falou com ela: vai lá na casa, você vai lá e você vai levar uma cesta básica. E ela falou assim: Senhor, mas como? Eu vou chegar lá, vou bater com uma cesta básica, eu posso ser mal interpretada, aos meus olhos aquela família não precisa. O Espírito Santo falou: vai agora. E ela se aprontou, passou na igreja, pegou, botou no carro e foi lá, e bateu lá. Aquela irmã recebeu, e ela, muito ainda sem jeito, falou: irmã, não sei o que a senhora vai pensar, mas contou a história, estava orando, Deus mandou eu vir aqui. E olha, Ele mandou que eu trouxesse essa cesta básica. Aquela irmã começou a chorar, e falou assim: minha filha, você foi a resposta da minha oração. Eu estava em casa nessa manhã orando a Deus, meu marido está desempregado, e eu não sou de estar comentando, mas eu fiz uma oração, e pedi a Deus que trouxesse o suprimento, porque nós não temos nada para esse dia. Amém? Deus é intencional na nossa vida. Essa conexão com o céu, essa conexão com o Espírito, nos torna mais sensíveis a cumprir a missão que Ele tem para nós.
Então abra o seu coração e diga: Deus, eu sei que há intenções do Senhor para mim, eu sei que há intenções do Senhor na vida dessa igreja. Usa a minha vida para me levar aos lugares que o Senhor quer me levar, direcionar a minha vida ao lugar que o Senhor quer direcionar. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Diga isso para Ele, diga isso para Ele. Ponha-te à disposição dEle, porque Ele há de fazer coisas extraordinárias. O Espírito Santo inicia, mas debaixo do que Jesus havia dito. João 14,16, Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador, que nunca deixará vocês. Preste atenção nisso. A promessa está perto agora de se cumprir. Eles precisam ir para Jerusalém, a festa da Páscoa está para acontecer, e Jesus havia dito: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador, que nunca deixará vocês. João 14,16. Existem duas expressões importantes aqui nesse texto, referente ao Espírito Santo. Sabemos que uma das definições do Espírito Santo é Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que está junto, aquele que caminha junto. Nunca deixará vocês. Que promessa extraordinária! Você tem o Espírito Santo na sua vida, amém? Ele não te visita, Ele mora, Ele reside, Ele habita. Às vezes nós usamos essa expressão: visita, Senhor. É porque nós queremos algo extraordinário, ou então um contato, ou ouvir a voz, ou sentir a presença de forma mais intensa. Ele habita, então a promessa: nunca deixará vocês. Mas existe uma outra palavra relacionada ao Espírito Santo, que significa halos. Dois ou mais da mesma espécie, natureza, qualidade, idênticos em tudo. Idênticos em tudo. Quando nós vemos Mateus 6,24, vocês não podem servir a dois senhores, eles são diferentes, Deus e o dinheiro, porque odiarão a um e amará o outro, ou vice-versa. Mas o que Jesus usa em João é halos, o mesmo. Sabe o que é isso, queridos? Jesus está dizendo: eu que caminho com vocês, que ando com vocês, ensino a vocês, eu não deixarei vocês, eu continuarei com vocês, porque o Espírito Santo que virá, o Espírito Santo que vai habitar, nós somos idênticos. Glória a Deus. Porque às vezes a gente pensa assim: como que eu queria ter estado com Jesus, como que eu queria ter andado com Jesus. Eu tinha um sonho de ir a Israel, Deus me permitiu ir. Eu tinha um sonho de infância, e eu não me lembrava, confesso a você. E quando eu estava lá em Israel, que eu orei, estava orando, e agradecendo a Deus, por viver aquela experiência, a visitar aquele lugar, conhecer aquela história, eu estava agradecendo. Deus me fez lembrar de um dia, quando nós conversávamos, os adolescentes da igreja, em volta de um poço. Pastor, Deus me fez lembrar a roupa com que eu estava, uma blusa branca, uma bermuda jeans e um tênis branco, e me fez lembrar das pessoas que estavam ali, e cada um dizia assim: você tem vontade de conhecer qual lugar? Um disse assim: Paris. Outro diz assim: eu queria ir nos Estados Unidos. Outro: eu queria ir em tal lugar. Eu falei assim: eu tinha vontade de ir a Israel. Imagina estar no lugar onde Jesus passou. E quando eu pude estar ali e viver aquela realidade, fiquei imaginando os lugares, o que Jesus fez. E às vezes nós viajamos e de repente você também já pensou assim: como eu gostaria de ter estado com Jesus, sentar àquela mesa com os discípulos na ceia, olhar o milagre da ressurreição, Jesus chamando Lázaro para fora, olhar a cura do cego, impondo as mãos e ele sendo curado. Como eu gostaria de ter caminhado com Jesus. Mas sabe, irmãos, o Senhor, Ele também nos proporcionou algo idêntico, semelhante. Nós estamos com Ele todos os dias.
Se os discípulos ficaram com Ele por 3 anos, nós estamos com Ele desde o dia que entregamos a vida a Ele. Essa igreja caminha com Ele desde o dia em que ela foi inaugurada aqui. Nós temos o privilégio de andar com Ele, dialogar com Ele, ver os seus feitos poderosos. Ele nunca nos deixou. Eu vos darei um outro, eu vos darei um semelhante, eu vos darei o halos, idêntico, aquele que caminha com vocês e estará com vocês para sempre. Como precisamos valorizar o Espírito Santo. Ele é Deus, é Cristo em nós, é uma triunidade. Como diz em João 3:6, todo crente é nascido do Espírito. É a palavra de Deus que nos ensina o nascer de novo, essa experiência da vida com Cristo, da eternidade. Ela é possível mediante a presença do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós entendemos isso, abrimos o coração, Ele selou a nossa vida e passou a fazer morada na nossa vida. Agora, se a sua vida, se a minha vida é dominada pelo pecado, quem assim ainda procede, pode ser que você não tenha nascido, você está em trabalho de parto. Porque olha o que Paulo diz aos Gálatas 4:19: meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo olha para a igreja e diz: meus filhos, como eu de novo sinto dores. Paulo usa essa analogia, até que Cristo seja formado em vós. De novo, Paulo usa a expressão, porque algumas coisas não estavam bem, era necessário a compreensão, uma mudança de vida, mudar a rota, mudar a caminhada. E às vezes nós, irmãos, precisamos reconhecer que existem coisas na nossa vida que precisam passar pelo nascimento. Talvez algumas coisas ainda estejam sendo geradas, talvez ainda hajam dores e dor de parto. As mulheres entendem muito bem. Paulo estava dizendo: a intenção do Senhor, a intenção do Cristo da igreja é que vocês cresçam. Não há crescimento na vida sem dor. Não sei se você já observou, se aconteceu com você. O meu filho Iveson, ele cresceu muito rápido, e algumas vezes à noite ele acordava chorando e nos chamando na cama, dizendo: está doendo, está doendo, está doendo, está doendo a perna, caiu, bateu em algum lugar. Repetidas vezes levamos ao médico, o pediatra. Quando contamos o caso, ele falou assim: é só quando ele está dormindo? É. O pediatra riu e falou: fiquem tranquilos, ele está crescendo. É a dor do crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Se queremos crescer na vida cristã, as dores são inevitáveis. Se você não quer sentir dor, não irá crescer. Por isso não fuja, não negligencie o dom que há em ti, por causa das dores da caminhada. Cristo sentiu as dores para nos trazer a salvação. Nenhuma dor na nossa vida será maior do que a dor que esmagou o Filho de Deus na cruz. Não estou aqui para exortar a igreja, mas eu estou aqui para crescer com você, porque essa palavra serve para a minha vida. Quantas vezes nós nos vitimamos, preferimos abrir mão do chamado, do ministério, do que o Senhor colocou nas nossas mãos, para o bem do reino, da obra, da edificação do corpo,
porque nós queremos poupar a nossa vida. Aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que por amor a mim, perder a sua vida, entregar, mortificar, sacrificar a sua vida, esse a encontrará. O sentido da vida é estar em cumprir os propósitos. O sentido da vida é viver de maneira intencional, debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Crescer dói. Você está sentindo dores? Agradeça, faz parte do crescimento. Mas foi a dor da ingratidão, pastor, foi a dor de uma crítica injusta, foi a dor do abandono, foi a dor do não reconhecer aquilo que eu fiz, a dor de trabalhar e não ver os frutos prosperando. Segura firme, irmão, segura firme. O grão de trigo cai na terra, mas antes de nascer ele precisa morrer. Segura firme. O Senhor está nos tratando no caminho da dor. Faz parte da pedagogia divina. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz: porque eu já entendi, eu já estou crucificado com Cristo. Estou vivo, gente, mas não sou eu quem vive mais. Não é o meu eu que me domina, não são as minhas vontades que me controlam, é Cristo que vive em mim, lá dentro. Essa expressão eu no grego significa de dentro para fora, é no íntimo, até que Cristo seja gerado em vós. Não serão os nossos feitos eternos, externos, a revelar que Cristo habita, mas é o que está aqui dentro. É Ele sendo gerado em meio às dores. A dor de Cristo foi pequena, foi amena, foi pouca? Obviamente sabemos que não. Mas Ele suportou, porque Ele sabia que a sua missão, que o propósito do Pai, que a intenção do Pai era maior do que todo o sofrimento naquele momento de caminhada até o Calvário. Amém? Sentir dor faz parte do nosso crescimento, por isso não fuja, não seja negligente. Quantas mães nós temos aqui pela manhã, nessa manhã? Levanta a mão assim, já estou encerrando. Quantas mães? Você sabe muito bem essa expressão que Paulo está dizendo: sinto dores de parto. Eu pensei que a minha esposa não fosse resistir ao parto do meu filho mais novo, porque o médico estava marcado, fomos para o hospital, lá em Teresópolis, só sabe a distância ali de Itaboraí, nós morávamos em Itambi até Teresópolis. Chegamos lá, o médico não estava, e nós ligamos para ele saindo de casa, e veio alguém atender a minha esposa e disse: não, eu levo ela lá para dentro, você não pode entrar não. E ela já sentindo dores, ela entrou e eu estou aguardando, daqui a pouco vejo a minha esposa saindo sozinha, caminhando no corredor. Eu fui até ela, ela falou assim: me botaram lá no quarto, ninguém apareceu, o médico não está aí, me tira daqui. Coloquei ela dentro do carro e voltamos para Itaboraí, porque no caminho eu me lembrei de uma consulta que nós havíamos feito em Itaboraí, e o papel estava na minha carteira, e o médico atendia naquele dia, e no caminho eu liguei, perguntando se ele está aqui. Sim, falei: estou indo para aí, é emergência, estou indo para aí. Dentro do carro eu só olhava para ela, e ela, muita dor, muita contração, muita dor, e eu só pedindo a Deus que segurasse. Chegamos no hospital, e o nosso filho nasceu, o Arrisson, graças a Deus tudo bem, mas quanta dor. E é isso que Paulo está dizendo: não permita que as dores desse tempo roube de vocês, tire de vocês a alegria da eternidade,
As mães sabem o que é sentir as dores na gestação. Mas saiba que essa dor que você sente na gestação, você sabe muito bem que é por carregar algo maior que a sua dor. Nenhuma mãe irá dizer: eu prefiro não sentir a dor do que ter que gerar um filho. Não, ela vai dizer: ainda que doa, eu prefiro gerar. Ainda que doa demais, ainda que eu chore, ainda que eu tenha muitas contrações, eu preciso gerar, porque o que está sendo gerado é maior do que as minhas dores. O que está sendo gerado, o que eu estou para carregar, é algo muito maior do que aquilo que eu estou passando. O que eu quero dizer para você, filhinhos, até que Cristo seja gerado, você está carregando algo grande na sua vida. Não aborte, não aborte os seus sonhos, não aborte o chamado, não aborte a missão que Deus te confiou. Sinta as dores e gere, porque há de nascer. Deus será glorificado, Ele será exaltado, e você vai poder ver o milagre sobre aquilo que Deus está gerando na sua vida. Amém? Gerar sonhos dói. Você é um sonhador como José, olha as dores de José. Mas no final, José pôde dizer: tudo que vocês tentaram fazer de mal contra a minha vida, o Senhor, que é o dono da minha história, o Senhor que me conduz, o Senhor que sempre esteve comigo, Ele me pôs aqui. Não foram vocês que me trouxeram para cá. Eu vou parafrasear: não foram vocês, não foi a maldade do coração de vocês, não foi aquela carreata bonita, não cheguei aqui porque eu seria um simples escravo. Eu cheguei até aqui porque a boa mão do Senhor me trouxe. Os sonhos de José doeram, ele sentiu as dores. O sonhador vai sentir dor, mas ele vai ser compensado, porque a sua alegria de ver os sonhos se cumprindo são infinitamente maiores, mais abençoadoras, enriquecedoras do que qualquer dor que você possa ter na caminhada. A dor de criar um filho, a dor de manter um casamento na presença do Senhor, a dor de ser um homem como sacerdote dentro da nossa casa, cumprindo o nosso papel como homem, a dor de ser uma esposa virtuosa, a dor de ser um filho obediente, acompanhado da promessa, a dor de ser um cristão autêntico, que não negocia o seu caráter, que não viola os seus princípios para tomar atalhos para o seu bem-estar, a dor de se manter íntegro diante de uma sociedade corrompida e consumida pelo legalismo, pelas brechas do pecado e pela ilegalidade de tudo aquilo que é ruim e maléfico. As dores de viver uma fé em meio ao ceticismo e escárnio relacionado à cruz, ao Calvário e à palavra. A dor de ser submisso à autoridade estabelecida por Deus, a dor de caminhar no ministério e entender que o nosso pastor precisa de nós, entender que ele é homem de dores como nós, de entender que a sua família, ela é humana como nós, e os seus filhos sentem dores e necessidades como os nossos filhos. As dores de deixar a família em casa pelas madrugadas para socorrer o necessitado, de algumas vezes estar à mesa com a família e rapidamente terminar a sua refeição e sair para atender alguém que perdeu o seu ente querido. Nós precisamos entender a urgência de ter uma vida intencional e saber que somos intencionais em tudo que fazemos. Por que fazemos? Não pelos nossos interesses, mas para a glória daquele que nos enviou. Por que fazemos? Porque Ele pôs em nós o seu Espírito. Por que fazemos? Porque Ele compartilhou do seu amor conosco. E fazemos porque nós amamos. Amém? Acho que eu posso parar por aqui, né? Amém? Amém. Então, logo mais à noite,
nós vamos compartilhar sobre construindo uma atmosfera espiritual. Você é responsável para que o ambiente onde você está, ele seja um ambiente saudável e espiritual. Amém? Nós vamos compartilhar desta palavra e vou voltar ao texto de Atos, fiquem tranquilos, sobre sermos intencionais na pregação do Evangelho. Nós poderemos ouvir sobre sermos intencionais naquilo que nós fazemos e também no aprofundamento da igreja, uma igreja altamente intencional. Eu quero orar com você, te convidar a fechar os seus olhos, e assim eu gosto muito, irmãos. Pastor, podemos orar e direcionar aqui? Obrigado. Eu gosto muito de pensar que algumas simbologias, elas são importantes para nós. Deus, ele foi altamente simbólico. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em uma forma de pomba. Jesus estabeleceu alguns rituais no Antigo Testamento. Obviamente nós não estamos debaixo da velha aliança, mas eu quero pensar com você que alguns gestos que nós fazemos de forma intencional, eles servem para nos ajudar pedagogicamente na fé. Então, quando Deus fala com Abraão, você vai sair, você vai trazer o seu filho, o seu único filho. Abraão não precisava ir num monte distante, ele poderia fazer no quintal da sua casa. Mas Deus disse para Abraão: sai e vai. Deus, ele quer de nós ações. Ele está dizendo: sai, rompe do lugar, no lugar onde você está. Sai desse ambiente, essa atmosfera que você está. Você está entendendo isso? De repente, o ambiente que você está hoje, no seu mundo interior, é de desânimo, prostração, descontentamento, tristeza. Sabe aquela tristeza profunda sem causa? Minha família está bem, estou no emprego, minha despensa está atendida, mas eu estou triste. Eu aprendi que nós podemos entender que se trata da angústia da alma, a tristeza da alma, essa tristeza que você não tem uma causa. Talvez seja o seu ambiente que você se encontra. Então, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai, ele diz: sai da sua casa, do seu ambiente, e vai, dê passos, vai andando, Abraão. Eu imagino a caminhada de Abraão com Isaac, dialogando: meu filho, tem sido muito bom, como é maravilhoso estar com você. Talvez as lágrimas sendo secadas para Isaac não ver. E chega lá naquele momento, Isaac diz assim: meu pai, eu estou vendo aqui, tem lenha, tem o cutelo, mas eu não estou vendo. Isaac já era um rapazinho, eu não estou vendo o cordeiro. Meu filho, Deus proverá. Em Hebreus nós vamos ler que Abraão, ele acreditou que mesmo sacrificando Isaac, ele acreditava que Deus poderia trazê-lo de volta ressuscitando. E Abraão então sai e vai. E Deus diz assim: você vai para o monte que eu te mostrarei. Deus só mostrou quando Abraão chegou perto. Ei, olha para cá por favor. Tem coisa que nós só veremos quando nós dermos passos de fé e nós caminharmos na direção em que Deus está apontando. Quando nós estivermos chegando perto, Deus vai nos mostrar. Tem muita coisa que Ele não nos mostra antecipadamente para não nos assustar, ou então para não termos os nossos milindres, questionamentos, mecanismos de defesa, dizendo: é muito maior do que eu. Imagina se Deus revela a Abraão dentro de casa. Sara diria: você está louco, isso não foi voz de Deus coisa nenhuma, isso foi voz do inimigo. Mas Deus diz: sai e vai, porque eu te mostrarei. Eu te mostrarei. E quando chega lá, Deus muda a história de Abraão, você conhece. E olha só que outra coisa extraordinária. Deus disse que a partir daquele momento, aquele lugar onde Abraão esteve, aquele lugar que foi marcado pela obediência, passaria a ter um nome
E qual foi o nome? Jeová Jireh. No monte do Senhor Deus proverá. Sabe, queridos, tem hora que a gente tem que sair e ir para o monte do Jeová Jireh. É uma caminhada, é um desafio. Subir o monte cansa. Subir o monte requer esforço. Subir o monte requer determinação. Eu quero te fazer um convite em nome de Jesus. Você quer sair do lugar onde você está? Você quer estar no monte do Senhor Jeová Jireh, do Deus proverá? Eu não sei o ambiente em que você está, mas Deus tem para você uma atmosfera maior e melhor, porque Ele é intencional. Se você deseja, eu quero te convidar a que todos fiquemos de pé. Eu não sei se o louvor quer ministrar alguma canção, vocês fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Se quiser, fica à vontade. Ou se quiser deixar só o teclado, também fiquem à vontade. Mas eu quero orar com você. Se você tem algo a colocar diante dele, nesse momento de oração, você pode deixar o seu lugar, sai e vai ao lugar que Deus está designando para você. Começa a pensar onde Deus quer te levar. Começa a pensar o que Deus quer apresentar para a sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quero te convidar numa atitude de fé, de dependência de Deus, de oração diante de Deus, de um sonho que você quer colocar aos pés do Senhor, ou talvez de algo que você tem clamado, pedido ao Senhor, um socorro, um favor do céu. Sai e venha, chega um pouquinho para cá, para liberar o corredor, por favor. Pode chegar, pode vir. Aleluias. E nós clamamos ao nome de Jesus, como diz essa canção. Aleluias. O Espírito de Deus está aqui. Eu sei que não é novidade para você, mas a presença dele é manifesta aqui. A sensibilidade pela presença de Deus nesse lugar. Esteja sensível à voz de Deus, ao toque de Deus. Clame, chame por Ele. Aleluias. Comece a orar. Pastor, pode vir, por favor, para a gente orar. Faça a sua oração agora, hein? Apresente ao Senhor o seu Isaac. Diga para ele: está aqui, Senhor. Gerado com dores, está aqui, Senhor. É muito precioso, mas não mais do que o Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Fazendo a sua entrega agora. Entrega da sua história. Entrega da sua família. Entrega dos seus propósitos, dos seus planos. Você pode fazer planos. Você deve fazer planos.
Você só não pode desprezar os projetos do Senhor, porque a resposta é dele, a aprovação tem que vir dele, você pertence a ele. Coloque-se diante de Deus, priorize o Senhor, dê a ele o lugar que é de excelência, viva intencionalmente para a glória do nome dele, viva com o propósito de honrar o nome dele, viva com o compromisso de dar a prioridade a ele, a preeminência é dele. Faça isso. Faça você mesmo. Faça você mesma. Viva na confiança, reconhecendo que o que o Senhor tem para a sua vida é incomparavelmente melhor e maior do que você possa pensar, supor. Creia nisso. Mas pastor, eu penso que, mas pastor, eu acredito que, mas pastor, eu estou tentando. Não. O que o Senhor está dizendo é: deixa eu dirigir você, deixa eu conduzir você, deixa eu ser Deus na sua vida. E aí sim, aí onde você for, onde você estiver, o que você fizer, o meu nome será honrado. E é para isso que você existe. Foi para isso que eu te alcancei. Foi para isso que eu mandei o meu filho, para que onde você fosse eu estivesse, o meu nome fosse honrado. Deus, no nome de Jesus, antes de mais nada te agradecemos. No nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para te agradecer a maneira como o Senhor tem cuidado de nós, nos encorajando, estando conosco todos os dias, sendo o companheiro, sendo aquele que renova o ânimo, sendo aquele que diz: não olhe para trás, sendo aquele que diz: siga em frente, mas principalmente sendo aquele que diz: eu fui à cruz por você. A sua reconciliação está garantida. Tome a decisão de voltar para casa. Deus, no nome de Jesus, obrigado pela maneira com que o Senhor está tratando de nós. Obrigado pelo despertamento desta palavra. Obrigado pelo encorajamento desta palavra. Obrigado pelas promessas que estão nessa palavra. Obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma chance de, confrontados por esta palavra, retomarmos o nosso caminho de compromisso contigo. Obrigado. Trata, Senhor, com cada servo teu, com cada serva tua que está aqui, sensível e entendendo que o Senhor aguarda uma decisão, que o Senhor espera por uma decisão, que o Senhor anseia por uma decisão, e que esta decisão que agora é tomada aqui por cada um destes, por cada uma dessas suas servas, seja a decisão de andar contigo, em obediência ao Senhor, a despeito das dores, em obediência ao Senhor, a despeito dos desafios que precisam ser superados, em obediência ao Senhor, a despeito de às vezes nos sentirmos tão sós, mas em obediência e submissão ao Senhor.
Ó Deus, abra os nossos olhos para que vejamos, para que alcancemos que nada neste mundo, nada, absolutamente nada, pode se comparar àquilo que o Senhor tem reservado para os que te temem. Nada. Dá, Senhor, a oportunidade de que experimentem isto, experimentem hoje, experimentem agora, vivam agora isso, pela ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome, e só para a glória do Teu nome. Se há alguém aqui desanimado, triste, abatido, decepcionado, se há alguém aqui angustiado, aflito, se há alguém aqui com medo de tomar a decisão de caminhar contigo, de se render, de priorizar o Senhor, que tudo isso caia por terra, Senhor, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja lembrado e invocado agora nesse lugar. Obrigado pela vida do Teu servo, pela instrumentalidade dele, e que o Senhor, que é dono, que é Senhor da vida dele, continue a usá-lo, continue a instrumentalizá-lo para honrar o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.